Olá, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos no nosso primeiro encontro de pequeno grupo. Eu me chamo Marcos, faço parte da Igreja Batista da Conquista. Nós teremos um total de 6 encontros. Hoje é o primeiro e teremos mais 5 no decorrer de 40 dias. Então, nos próximos 40 dias, nós descobriremos um dos maiores dilemas da humanidade. Por que ou para que eu estou aqui nesta terra? Rick Warren diz que a maior tragédia do homem não é a morte, mas viver uma vida sem propósito. Esta vida que é breve, curta e passageira deve ser vivida da melhor maneira possível, porque a vida é o maior presente que Deus nos deu. Então, nos próximos dias, viveremos juntos. A nossa campanha ela vai até o dia 12 de abril. E, como falei, nós teremos 5 outros estudos com os temas sobre adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Então, eu peço a você que não falte nenhum dos nossos estudos e vamos caminhar nessa jornada, nessa campanha transformadora. Esta campanha é para todos. Para você adolescente, para você jovem, para você adulto, para você da terceira idade. Agora eu peço uma atenção redobrada. Nós iremos caminhar fazendo um resumo, de todos os propósitos e que você preste bastante atenção, que no final você vai interagir junto com o líder desse pequeno grupo aqui que você está participando. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Neste texto, Paulo fundamenta que para o cristão, para mim e para você, todas as coisas convergem em Cristo. É nele, por ele e para ele. No Salmo 33, verso 11, diz: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, quando eu entendo que a minha vida deve ser norteada por Jesus, eu não vou perder o meu foco. Eu sei aonde estou, para onde devo ir e onde eu quero chegar. E nós iremos ver as 3 maiores questões da vida. A primeira questão é a questão da existência. Por que estou vivo? Jeremias 20:18 diz: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Bem, você pode passar a sua vida inteira vivendo um desses 3 níveis: o nível da sobrevivência, o nível do sucesso ou o nível da significância. O modo como você vê a sua vida determinará o modo como você vai vivê-la. Em síntese, a chave para esta sentença da vida é: você foi criado para ser amado por Deus. A segunda grande questão é a questão de significância. Eu tenho valor? Isaías 49, verso 4, a parte A diz: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Nós somos valorizados por Deus. Deus nos valoriza de uma tal maneira que Ele nos criou para vivermos eternamente. 2 Coríntios 5, versículo 1, está escrito: sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. A vida aqui na terra é uma atribuição temporária, passageira. A palavra de Deus em diversas partes diz que a nossa vida é comparada a uma flor que ela nasce e quando sai o sol murcha, ela cai e desaparece. A nossa vida é comparada a uma neblina. Ou seja, se nós formos comparar a nossa vida terrena
com a eternidade, a qual Deus projetou e planejou para mim e para você, a vida aqui na realidade ela não é nada, é um sopro, é algo muito passageiro, muito curto, muito rápido. Então precisamos entender que nós fomos criados para viver eternamente. 3. A questão de intenção. Qual é o meu propósito? Provérbios 9:10 diz: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E em Eclesiastes 8:17 está escrito: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas, na realidade, não consegue encontrar. A vida é sobre Deus e sobre as pessoas, e não sobre a minha realização pessoal. Aqui no Brasil, não é por coincidência, mas o índice, o número de suicídios entre adolescentes e jovens nos últimos 25 anos tem crescido 30%. Por que você acha que esse número tem crescido tanto? Porque uma boa parte das pessoas, talvez inclusive você que está agora aqui nesse pequeno grupo, ainda não tem encontrado um sentido da vida. A gente não sabe qual é o nosso propósito aqui nessa terra. E para eu saber qual é o objetivo de algo ou de alguém, eu preciso me reportar àquele que o criou. Por exemplo, você está sentado agora numa cadeira ou num sofá. A pessoa que criou, que projetou, que pensou e elaborou para criar esse sofá ou essa cadeira, antes de criá-los, ele pensou como seria e para que serviria. E depois que ele projetou, pensou, ele criou a cadeira. E depois que a cadeira havia sido criada, a cadeira ela não poderia dizer por si só: bom, agora que eu passei a existir, eu vou querer ser não uma cadeira, eu vou querer ser um ar-condicionado. A gente sabe que isso é impossível, porque a cadeira que foi feita pelo seu criador para sentar, ela jamais servirá para ser um ar-condicionado. Então nós também fomos criados, nós somos criatura. E se nós somos criatura, é porque existe um Criador, aquele que nos projetou. E se eu quiser saber para que serve algo que foi criado, normalmente quando compramos, por exemplo, um celular, uma TV, ou até mesmo um automóvel, ele vem acompanhado de um manual de instruções. Você sabia que nós, seres humanos, eu e você, fomos criados pelo Criador do Universo, como nós vimos lá em Colossenses 1,16, porque nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Então, você sabia que eu e você fomos criados nele, em Jesus, por ele e para ele. E você sabia que nós também temos um manual de instruções? O nosso manual de instrução é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para nós descobrirmos o nosso propósito aqui nessa terra, o porquê eu estou aqui e para que eu estou aqui, eu preciso perguntar não a mim, Marcos, e também nem a você. Eu preciso perguntar ao Criador. E para eu saber qual é o objetivo do Criador, eu preciso consultar o manual de instrução dele, que é a palavra de Deus. E é exatamente esta maravilhosa jornada que nós iremos fazer nos próximos 40 dias, onde nós juntos descobriremos. E eu quero garantir para você que a sua vida não será mais a mesma, porque a sua vida terá sentido. Você entenderá por que e para que Deus te criou. Você entenderá o grande amor de Deus por você. E eu quero falar uma coisa para você. Você foi criado para ser amado por Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. Então, logo, eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus, porque foi Ele que me criou. Gostaria de deixar 5 perguntas para que nós pudéssemos refletir juntamente aqui com o nosso pequeno grupo. A primeira pergunta é: qual o motivo de você estar vivo? Para que você foi criado?
A segunda pergunta: você se sente valorizado pelas coisas que você tem feito? Terceira: você está satisfeito com o seu conhecimento sobre Deus? A quarta: como está o seu relacionamento com Deus? E a quinta pergunta: qual tem sido a razão da sua existência? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer esse tempo precioso que passamos juntos e eu quero afirmar que essa jornada dos 40 dias de propósito, elas trarão significado à sua vida. E não falte os demais encontros que nós teremos aqui em nosso pequeno grupo. Nós iremos, nas próximas semanas, convidei pessoas, irmãos da igreja, onde cada um irá abordar um dos propósitos. Nós iremos estar falando sobre o propósito da adoração, que a gente vai falar que é celebrar Deus. Nós iremos falar sobre o propósito de conectar pessoas, que é comunhão. Nós também estaremos falando sobre o propósito de crescer para ser mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de discipulado. E também iremos falar sobre o propósito de cooperar, que é o propósito de serviço, de a gente trabalhar no corpo de Jesus, que é a sua igreja. E também iremos falar sobre o propósito de missão, que é compartilhar a boa notícia do Evangelho com as pessoas. Então, muito obrigado por passar esse tempo precioso. Eu quero lhe incentivar a 4 coisas. Que você continue participando desse pequeno grupo nos próximos 5 encontros. Convide pessoas, convide família, convide amigos. Pode ser cristãos ou não. Traga aquelas pessoas que também estão precisando encontrar um significado do porquê estão aqui nessa terra. Também eu quero incentivar você a ler o nosso devocional diário chamado Uma Vida com Propósito. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, você pode falar com o líder do pequeno grupo, que ele irá lhe dar orientação. A terceira coisa, eu quero incentivar você a memorizar o versículo da semana, porque a cada semana será passado um versículo para que nós memorizemos. E a quarta orientação e recomendação é que você participe dos nossos cultos dominicais de celebração. Os nossos cultos aos domingos começam às 19 horas e termina às 20 horas e 30 minutos. Então, a campanha nós participaremos num total de 6 domingos, porque a campanha iniciou no domingo que passou, e nós participaremos de 6 encontros de pequenos grupos. Nós já estamos no nosso primeiro e nós teremos mais 5, e convido você a não faltar nenhum desses ambientes, nenhuma dessas programações, porque serão programações abençoadoras. E nós ficaremos muito felizes com a presença de cada um. Não esqueça, sempre convide seus amigos. Então eu quero convidar você a gente fazer uma oração. E após a oração, eu encorajo você a conversar em grupos aí, que o seu líder irá conduzir aquelas perguntas que nós deixamos para reflexão, e que você comente, que você compartilhe aquilo que você achou interessante e relevante para a sua vida. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso aqui, reunidos com nossos irmãos e irmãs, nossos amigos. Eu agradeço pela vida de cada um que separou esses 40 dias que serão dias de transformação. Abençoe, Deus, a família de cada um deles, Pai. Senhor, se há alguém que está enfermo, Senhor, nós oramos para que Tu estenda a Tua mão e Tu cure cada um. Se há alguém aqui que está precisando de uma porta de emprego, Senhor, está passando por alguma dificuldade financeira, Tu és o Deus do ouro e da prata, Senhor, que Tu possa realizar um milagre, abrir uma porta. Pai, abençoe, Deus, os nossos familiares, onde quer que eles estejam. E aí abençoe, Deus, que a gente consiga concluir, Senhor, essa campanha abençoada. Fortalece os Teus filhos, fortalece os nossos irmãos. E nós agradecemos, Pai, por esse momento abençoado. Também quero orar em favor de cada líder de pequeno grupo, em favor de cada anfitrião que abriu a sua casa para nos receber. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Obrigado e fique com Deus. E domingo eu aguardo cada um de vocês.